Bom, estamos aqui numa sessão de... Obrigado pelo convite pela comissão. Estamos numa sessão de Crossfire. E minha função aqui é defender a abordagem via anterior para a fratura do processo odontoide isolado. Então, vou tentar defender um pouquinho aquilo que a gente acredita. Eu acho que todos nós sabemos do que estamos falando. Nós estamos falando da fratura do axis, lembrando que a estabilidade atlantoaxial ela se deve de forma muito importante ao odontoide, à base do odontoide e à integridade do ligamento transverso do ligamento cruciforme, ou seja, essas estruturas, tanto a integridade do processo odontoide quanto desse ligamento, é que permitem uma boa estabilidade atlantoaxial. A classificação das fraturas de odontoide de Anderson e Alonso são conhecidas de todos vocês, as fraturas do tipo 1, tipo 2, pegando a base do odontoide, fraturas do tipo 3, que pegam o processo articular. E isso é muito importante no momento que a gente for ver qual que é a possibilidade de tratamento, qual que é a possibilidade de pseudoartrose no tratamento desses diferentes tipos de fratura. É claro que a ausência de tratamento sem nenhuma estabilização, ela é fadada ao fracasso. Porém, principalmente nas fraturas do tipo 1 e nas fraturas do tipo 3, uma imobilização com uma órtese externa, ela tem o seu grau, o seu papel, tem seu grau de sucesso. Entretanto, nas do tipo 2, que talvez sejam aquelas que a gente mais precisa discutir, o tratamento conservador, seja com colar cervical ou mesmo com Alovest, tem um alto índice de pseudoartrose, chegando a 40% na maioria das casuísticas. Se a gente associar a isso, logicamente, que a gente pode estratificar esses nossos pacientes, definindo quais seriam aqueles pacientes que teriam maior risco para essa pseudoartrose. Então, esse é um trabalho bastante interessante, que define os riscos de pseudoartrose como idade, aqui está estratificado como 50 anos, desalinhamento dessas fraturas, tempo da fratura, então fraturas não consolidadas acima de 6 meses, o gap entre os traços de fratura maior que 2 milímetros e uma inclinação maior do que 5 graus. Ou seja, esses pacientes com estes fatores serão aqueles pacientes cujo risco de pseudoartrose seria ainda maior e que, portanto, o tratamento cirúrgico deveria ser indicado. Então, isso aqui é um exemplo de uma paciente de 40 anos, vítima de acidente automobilístico. A gente observa um traço de fratura no colo, na base do odontoide, uma fratura do tipo 2, um traço transversal. Aqui nós temos uma ressonância magnética mostrando a integridade do ligamento transverso. O que fazer nesse paciente? Qual que seria a melhor via de acesso? E aí, logicamente, na hora que a gente fala de tratamento cirúrgico, cabe a nossa discussão de hoje. Seria o melhor tratamento uma via anterior ou seria o melhor tratamento uma via posterior? Isso aqui é um artigo de revisão do nosso amigo do Andrei, e você vê que o Andrei ficou bastante em cima do muro na sua conclusão, dizendo que ambas as vias seriam favoráveis, devendo ter uma escolha individual de cada um dos pacientes. O Nuno, que vai falar a seguir, ele vai tentar convencer vocês que a via posterior ela é a mais indicada, baseado em trabalhos como esses, que mostram que existe uma maior taxa de fusão e um menor risco de pseudoartrose no acesso posterior. O que a gente tem que ver é o quanto isso aqui é realmente 100% verdadeiro e o quanto nós estamos falando de meia-verdades. Se a gente olhar aqui com calma a conclusão, a gente vai ver que esse benefício da via anterior era maior nos pacientes acima de 60 anos, perdendo muito a validade nos pacientes mais novos. E mais do que isso, se a gente estratificar quanto ao tempo de fratura, nós vamos ver que o risco de pseudoartrose na fusão por via anterior ela é maior naqueles pacientes que têm mais do que 6 meses do trauma. Então, que se a gente juntar todos esses fatores associados ao risco de pseudoartrose, nós vamos ver que o benefício de uma via posterior naqueles pacientes cuja indicação da via anterior está bem indicada, ela deixa de ser tão válida. Então, se a gente for falar um pouquinho da via anterior, o grande benefício, o melhor de todos, é que ele preserva o movimento entre a articulação de C1 e C2. Nós não estamos falando de uma artrodese, mas sim de uma osteossíntese, preservando a mobilização, que conta por ser 50% do movimento rotacional do pescoço.
Ela está indicada nos pacientes com fratura do tipo 2 e tipo 3, tipo 2A e do tipo 2B. Então, aqui a gente tem que usar sempre a classificação de Gauer associadamente, que vai analisar a linha de traço de fratura, ou seja, aquelas fraturas transversas ou aquelas que se direcionam de antero superior para póstero inferior, seriam fraturas de boa indicação para uma via anterior, uma cirurgia de um parafuso. As cirurgias elas devem ser preferencialmente agudas, a literatura coloca 6 meses, essa aqui é a minha opinião, essa indicação deve ser feita antes de 3 meses, de 12 semanas, antes que você tenha a formação de pseudoartrose e a interposição de tecido fibrocicatricial entre o traço de fratura. E se a gente observar que nos tipo 3, trabalhos dão 100% de sucesso, e algumas do tipo 2 chegam de 90% a 95% de chance de artrodese. Aqui, um outro argumento que muitas pessoas usam para ir contra a via anterior é a necessidade de você avaliar uma ressonância. Se eu não tenho uma ressonância, como que eu vou ter certeza da integridade do ligamento transverso? Ou seja, uma ruptura do ligamento transverso seria uma contraindicação para esse procedimento. E vamos mais uma vez defender que talvez esse argumento não seja tão válido. Embora seja sim necessária a presença da integridade do ligamento transverso, uma lesão concomitante do colo do odontoide e do ligamento é extremamente rara. Se a força necessária para fraturar o odontoide se dissipasse por uma lesão ligamentar, não haveria a lesão do ligamento. E isso é comprovado por esse trabalho, que fez um levantamento, e que achou lesão no ligamento atlantodontal em apenas 1 de 23 pacientes. E ele conclui que, embora possa acontecer, a raridade da lesão concomitante do ligamento transverso com a fratura do odontoide dispensaria o uso de ressonância magnética. Logicamente que não estamos falando de pacientes que tenham lesão concomitante do arco de C1. É outra discussão, e nós estamos falando aqui das fraturas isoladas do tipo 2. Outra grande vantagem é que é uma cirurgia extremamente simples, uma cirurgia rápida, de fácil execução. Você pode realizar com o seu paciente na posição supina, ou seja, não existe a necessidade de colocar o paciente na posição prona, o que muitas vezes em pacientes politraumatizados é um problema. E pode-se sim, embora preconizada a técnica com 2 arcos em 6, se realizar com apenas um arco. Então aqui é a técnica preconizada, que se utilize 2 arcos, um com a visualização antero-posterior transoral, outro concomitantemente na visualização transversa, para que você consiga colocar simultaneamente o parafuso numa visão lateral e numa visão AP. Esse argumento da necessidade de 2 arcos de 6, a gente também pode levá-lo adiante. Então, aqui é uma técnica que nós temos utilizados lá no nosso serviço, exatamente pela indisponibilidade de ter 2 arcos em 6, por ser um serviço público. Então, o que a gente faz é mais ou menos isso. No momento que você faz a exposição para uma colocação do parafuso, você faz sua incisão cervical no nível de C5, ou seja, você vai dissecando e você vai progressivamente marcando o ponto médio entre os 2 lomboscoles em todas as vértebras até chegar no disco C2 e C3. No momento que você tem 3 pontos marcados no ponto médio, isso determina uma linha. Basta você checar uma vez no AP se essa linha realmente corresponde ao seu ponto médio e a partir daí você se orienta com base nessa linha marcada nos corpos vertebrais, trabalhando com o arco exclusivamente em perfil. Você põe a passagem do fio de Kirchner, iniciando-se pelo platô inferior de C2, não pela porção anterior, e uma vez colocado, você faz uma única checada em AP. Estando tudo certo, você volta para a lateral e coloca o parafuso, precisando oscilar o arco poucas vezes durante o procedimento. Esse aqui é o resultado daquele paciente, mostrando uma boa colocação do parafuso. E para concluir aqui a nossa casuística, então isso aqui é uma casuística minha juntada nos últimos 8 anos, tanto em instituições privadas quanto na instituição pública, e nós tivemos 22 pacientes que foram submetidos a uso de parafuso anterior, todos eles sem déficits neurológicos, com franca UE. Não obtivemos nenhum erro de colocação no parafuso, tivemos uma única pseudoartrose, um paciente de mais do que 70 anos, com mais do que 8 semanas de trauma. Então, mais uma vez, talvez tenha sido não o melhor paciente para ser selecionado.
De qualquer maneira, esse paciente foi complementado posteriormente com uma fusão posterior. Então, como conclusão, na minha opinião, a via anterior, quando possível, é o melhor tratamento para fraturas isoladas tipo 2 ou tipo 3 odontoide. Deve ser escolhido como a primeira opção, principalmente nos casos agudos. É uma cirurgia altamente efetiva, com baixas taxas de complicação e que preserva a movimentação cervical. E mais do que nunca, você sempre pode programar e realizar uma artrodese posterior no caso de uma pseudartrose. O inverso nunca é possível. Obrigado.